Graças a Deus, meus irmãos, perdoe a nós, nos perdoe porque atrasamos hoje, teve um atrasinho, cheguei um pouco tarde do trabalho e, ajudando a minha esposa em casa, a gente conseguiu chegar agora há pouco, mas estamos aqui para, enfim, finalizar mais um livro, mais um Profetas Menores, Jonas. Hoje no capítulo 4, a gente viu no capítulo 1, a história de como tudo se iniciou, a fuga de Jonas. No 2 a gente viu a oração dele dentro do ventre de peixe. E aquele encontro, realmente com Deus. Não aquele encontro que coloca aí, se bota fogueirinha, essas coisas, não. Esse encontro com Deus acho que ele não queria não, Hoje, vai para dentro do peixe, ninguém queria, Então, o Jonas tem um verdadeiro encontro com Deus ali dentro do peixe, naquela oração ali. E no 3 a gente viu o resultado da oração de Deus a Jonas, o resultado do encontro que Jonas teve genuíno com Deus, que foi a propagação da palavra, e ali o povo de Nínive se convertendo, do rico a pobre, rei, o rei também, a ala real, todos se converteram através da pregação do profeta Jonas. E hoje iremos finalizar, não sou eu não, tá? Se você está pensando de novo, já foram 2 ou 3, 4, não. Eu dei um espacinho aqui para o pastor, ele pediu tanto que eu deixei para ele, tá? Então hoje a gente finaliza o capítulo 4 de Jonas, e quarta-feira que vem, se assim o Senhor permitir, já iniciamos com Miqueias. Miqueias, que foi contemporâneo de Isaías e contemporâneo do profeta Oséias. Miqueias que dizem os estudiosos, intitulam Miqueias do profeta do povão, Hoje a gente dizia da comunidade, Enquanto Isaías, que era contemporâneo dele, profetizava nos palácios, para a ala real, Miqueias profetizava ali, junto ao povão, junto à comunidade ali. E ele profetizou tanto para Judá como também para Israel, Rei do Sul e Rei do Norte. Então, entraremos, e vamos, se assim Deus permitir, finalizar todos os profetas menores. E mais para frente, o Espírito Santo que tocar aí nossos corações, o que a gente viu, o que a gente faz daqui para frente. A graça e paz a todos. Você que está aí assistindo já pode compartilhar a nossa live. E novamente, peço desculpas aí pelo horário, mas é assim, às vezes acontece de haver situações, e a vida é assim, Nós quando vamos planejar alguma coisa, a Bíblia ensina que a gente deve planejar dizendo assim: se Deus quiser, vai acontecer isso. Se Deus quiser, vai acontecer aquilo. Porque o dia de amanhã só pertence a Deus. E nós não temos esse poder de declarar, de decretar nada, como muitos hoje pregam por aí, vai acontecer assim, porque essa é a vontade de Deus. Como se a pessoa soubesse qual é a vontade de Deus. Porque ficam sempre se baseando no capítulo 29 de Jeremias, Eis, que sei do pensamento que tenho sobre vós. Pensamento de paz, não de mal. Mas não é tudo, o que Deus está falando aí, E outra coisa, pessoal. Eu não sei se você viveu num tempo babilônico, na época do cativeiro babilônico, então é para você, Então é para você. Agora, se você não viveu naquela época, se você não fizer parte daquela música de... como é que ele cantou? Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás, então você não fez parte. Vocês estão... É para você. Você estava lá junto com os judeus, naquela carta. Porque, claro, ali é exclusivamente para os judeus. Então, por isso que é bom. É isso que a gente faz, aqui, pastor, toda quarta-feira. Exponha as cartas. A gente tem que realmente... A gente disse que qual era essa profecia aqui é para o povo judeu, essa é para todos.
A gente aqui enfatiza bem essa questão, para não haver essa confusão aí que tem, né? E, meus irmãos, agradecer também, né, a Deus por mais um livro. Sempre eu gosto de agradecer por mais um livro que Deus nos permitiu aqui ler, explicar e aplicar para nossas vidas. Isso é motivo de agradecer, isso é motivo de louvar a Deus por Ele nos dar esses momentos tão bons, a qual a gente vai se debruçando sobre a sua palavra, a qual nós vamos aqui, né, mastigando devagarzinho, mastigando aqui aos poucos a palavra de Deus. Sabemos que nem todo mundo aprecia o estudo realmente profundo da palavra, como a gente tem feito aqui, versículo por versículo. As pessoas gostam de coisas mais práticas. Hoje o mundo é prático, hoje o mundo é tudo rápido, você tem as coisas na sua mão, você hoje vai fazer um pagamento, você faz o pagamento através da sua mão, no celular, né? Então o pessoal não enfrenta mais fila de banco, né? A não ser as pessoas que não têm ainda essa intimidade com a internet, mas não enfrenta mais fila de banco, quem não quer para fazer pagamento, né? E aí inventaram até, o negócio já era rápido, e agora inventaram a forma mais rápida ainda, o tal de Pix aí, o negócio é mais rápido ainda. Né? Então, são essas coisas, né, do nosso mundo, do nosso dia a dia, que muitas vezes nos contamina. A gente quer tudo da forma como a gente vem tendo, da forma rápida, da forma, é assim, é no estalar de dedos e tudo acontece. Então, quando a gente se depara com um estudo como esse, que não é da maneira cotidiana, da maneira comum do brasileiro, do povo do mundo hoje, inclusive, as pessoas muitas vezes repelem, porque as pessoas querem algo prático, algo rápido. Só que, meus irmãos, tem momentos para tudo. Então a gente no canal da igreja, no canal do Seminário Palavra da Verdade, por exemplo, nós temos uma playlist lá com breves reflexões, onde ali a maior parte da playlist, né, a gente tem que dar o crédito ao nosso presbítero Anderson, que ele tem essa desenvoltura de falar menos, falar muito em pouco tempo. Né? Eu sou mais de falar mais mesmo, mas ele tem essa prática de falar muito em pouco tempo. Então, é um momento que nós tiramos para fazer essas breves reflexões. E você pode entrar nas breves reflexões de 5 minutos, de 3 minutos, 2 minutos, de 4 minutos, e ali ouvir aquelas reflexões rápidas e se alimentar também. Agora, existe um momento também para a gente se aprofundar no texto bíblico, para a gente realmente, paulatinamente, versículo por versículo, para a gente entender profundamente o texto bíblico. O povo de Deus, ele não pode estar se adequando ao mundo e esquecendo do que realmente a Bíblia fala. O povo de Deus, ele tem que se adequar à palavra de Deus. E tem que ter sede de Deus, sede da palavra de Deus, e buscar cada vez mais essa palavra. Então, só assim, meus irmãos, a gente vai sair da meninice, do emocionalismo, das heresias, dos falsos mestres, dos falsos profetas. Só assim que a gente vai ter subsídio. Só assim que a gente vai ter conteúdo para ser lá na frente um apologista, um teólogo, para ser um pregador. Ou mesmo, meus irmãos, para, como Pedro disse, que qualquer cristão ele tem que saber da razão da sua fé. E como é que você vai saber da razão da sua fé se você não estuda, se você não se aprofunda? Então há momento para tudo. Há momento para reflexões rápidas, sim, claro. No dia a dia, no corre-corre do dia a dia, a gente vai para o trabalho, abre lá a playlist lá das reflexões.
tem ótimas reflexões. Abre lá a playlist, você vai ouvir ali 5 minutos, 3 minutos, que vai te alimentar. Você indo para o trabalho, você indo para a tua faculdade, você ali no momento ali de oração, antes de você fazer uma oração, você abre ali o vídeo, ou escuta aquilo ali e ora diante daquilo que você ouviu. É uma bênção. Agora, há momentos que a gente tem que sentar e dizer assim, eu vou estudar a palavra, eu vou me alimentar da palavra. E o momento é esse. Amém? Então vamos iniciar. Hoje, como o presbítero antes falou, o capítulo 4 de Jonas, finalizando esse livro tão rico, esse livro tão impactante, esse livro tão forte para a gente. Tem uma mensagem tão maravilhosa, que é o livro de Jonas. Então nós tivemos aqui várias mensagens, né? Várias aplicações através do livro, do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. E hoje, finalizando aqui com o capítulo 4. Amém? Então vamos ler. Lembrar antes da gente começar a leitura do capítulo 4, e hoje eu vou fazer um pouco diferente. A gente vai ler, explicar e já vai aplicar em cada versículo, porque esse capítulo é muito rico, tem muitas coisas para falar e a gente já vai aplicando do início ao fim. Amém? E lembrar do que aconteceu no capítulo 3. O que foi que aconteceu no capítulo 3? Jonas finalmente obedeceu a Deus, mesmo contrário à sua vontade, foi lá fazer a vontade de Deus, pregou na cidade de Nínive e o povo se arrependeu. E como o povo se arrependeu, no versículo 10, que é o último versículo do capítulo 3, está escrito assim: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então a gente já explicou o que significa esse arrependimento de Deus. Não é que Deus erra. Aqui é antropopatia. O presbítero antes já explicou isso. E aqui o versículo 1. Após ele se arrepender, Deus reteve o castigo. Deus reteve o castigo. Deus ali, com o arrependimento da cidade inteira ali, Deus usou de misericórdia, usou de amor. Então, onde entra o arrependimento, meus irmãos, entra o amor de Deus, entra a misericórdia de Deus. E Deus ali reteve o castigo. E aí entra o versículo 1 do capítulo 4, que diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Veja só que Jonas teve uma reação aqui contrária. Enquanto Deus estava alegre pela conversão do povo, enquanto Deus estava alegre com o arrependimento, com a mudança do povo, Jonas enfureceu-se. Porque, como a gente já leu em outros capítulos, não era o desejo de Jonas salvar aquela cidade, não era o desejo de Jonas libertar aquele povo. Ele entendia que aquele povo merecia o castigo e que ele, juntamente com o seu povo, merecia a benevolência, merecia o amor, merecia a bênção de Deus, merecia a misericórdia de Deus. Ou seja, muitas vezes o povo de Deus ele está assim, achando que o outro merece castigo, achando que o outro merece punição, achando que o outro merece morrer, e ele merece viver, e ele é o bom, e ele merece viver, e ele merece que Deus abençoe a vida dele.
E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque, na verdade, meus irmãos, todos nós seres humanos merecemos o castigo. Não tem nada de bom em nós para que a gente mereça a misericórdia e o amor de Deus. Deus dá, é por isso que é chamado graça, porque é um favor que a gente não merece, é algo que a gente não merece. E aí, o versículo 2, ele orou ao Senhor. Não foi isso, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Eu queria só pedir desculpas, porque eu vou ter que ir embora, porque aconteceu a água lá, tá desborrando tudo lá, não tem registro, negócio lá, não sei o que aconteceu lá. E vai daqui doidinha falando comigo e não estou conseguindo me concentrar e tem que ajeitar. Eu vou ter que dar um jeito lá de subir, não sei o que vai acontecer lá. Eu queria pedir desculpa a vocês, ao pastor, né, para poder organizar isso aí, né? Porque tá lá a mulher com os meninos em casa e não seria, né, eu aqui correndo lá, aguaceiro lá, né? Então, peço desculpas e, em nome de Jesus, quarta-feira estarei aqui, amém? Amém. Graças a Deus, oremos para que a situação vai se resolver lá e a gente vai continuar aqui trazendo esse livro, né? E aqui você vê que Jonas, ele faz uma oração que ele reprovando Deus, reprovando vamos dizer assim, reprovando a misericórdia de Deus, reprovando que Deus era compassivo, reprovando que Deus era paciente, reprovando que Deus é cheio de amor. E a gente fica perplexo como uma pessoa pode reprovar as qualidades do outro, ainda mais de Deus, né? E você vê que Jonas aqui estava reprovando nada mais, nada menos que as qualidades de Deus, reprovando que Deus é amor, reprovando que Deus é compassivo. Onde no capítulo 2, na oração de Jonas, se você ler, Jonas exalta as qualidades de Deus. Ele exalta as qualidades de Deus, enquanto aqui ele reprova as qualidades de Deus. Ou seja, ele estava agindo de acordo com aquilo que lhe convinha. Quando as qualidades de Deus estavam favoráveis para ele, ele exaltou as qualidades de Deus. E quando as qualidades de Deus não estavam mais a seu favor, estavam a favor do povo que ele não gostava, ele passou a reprovar as qualidades de Deus. E aí no versículo... E aí a gente, observando isso aqui, a gente vê que muitas pessoas são assim, meus irmãos.
Muitas pessoas, elas reprovam alguém ou aprovam alguém pela mesma coisa, dependendo da circunstância que ela está vivendo, dependendo do objetivo dela, dependendo do momento dela. É triste, é lamentável isso, mas é o que acontece. E diz aqui, versículo 3, agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Observe que Jonas aqui foi extremo. Ele foi extremo, ele disse, olha, tira a minha vida, Senhor, quer dizer, tira a minha vida, porque o Senhor foi compassivo com o povo de Nínive, porque o Senhor foi bondoso com o povo de Nínive, porque o Senhor foi misericordioso com o povo de Nínive. Então, Senhor, tira a minha vida. Veja que extremo. Ou seja, já que o Senhor não fez o que eu quero, então tira a minha vida. Será que Deus é nosso servo? Que Deus tem que fazer o que a gente quer? Que Deus tem que andar conforme a nossa vontade? E não o contrário? Nós é que deveríamos andar e agir conforme a vontade de Deus. E Jonas extremo, enfurecido, ardendo em ódio, ardendo em raiva, em rancor, ele implora a Deus para tirar a sua própria vida. E Deus, nesse capítulo, ele faz 3 perguntas para Jonas. E essa é a primeira dessas 3 perguntas. Quando ele, aqui no versículo 4, diz assim, o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Você tem alguma razão para estar assim, com essa fúria, enfurecido? Você tem alguma razão para estar vermelho de raiva? E essa é uma pergunta, meus irmãos, que nós temos que nos fazer também. Porque às vezes a gente fica com raiva, às vezes a gente fica irado, às vezes a gente fica inchado por causa de bobagens, ou sem motivos, ou com motivos que não se sustentam, como o motivo de Jonas. Onde era para ele estar feliz, onde era para ele estar alegre, ele estava com raiva, ele estava enfurecido, ele estava pedindo a morte. E como nós também muitas vezes exageramos nas nossas palavras, exageramos nas nossas ações, exageramos. E ele diz aqui, no versículo 5, Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Veja só. Deus fez uma pergunta para Jonas. E Jonas, em vez de responder essa pergunta, Jonas sai.
E essa saída de Jonas, ela soou como deixar Deus no vácuo. Ele não deu resposta para Deus. Ele sabia que ele não estava com a razão. Ele sabia que ele estava errado. Mas em vez de admitir o erro, ele saiu. Em vez de admitir o erro, ele fugiu. Em vez de admitir o erro, ele foi ficar só. É mais fácil, né? É mais fácil a gente se isolar. É mais fácil a gente se separar. É mais fácil a gente se distanciar de Deus. É mais fácil a gente se distanciar dos nossos irmãos do que admitir os nossos erros. Admitir os erros é difícil. Admitir que eu errei, que eu preciso mudar, que eu é que estou errado, é difícil. É complicado. É mais fácil sair. É mais fácil sumir do que admitir. E Jonas fez isso com Deus. Quando Deus lhe perguntou se tinha razão da sua fúria, se ele estava correto em estar daquele jeito, ele foge, ele sai da presença de Deus. E a Bíblia diz que ele vai para um lugar a leste da cidade. Ou seja, mais uma vez, fugindo do seu propósito, fugindo do seu objetivo. Mais uma vez desobedecendo. Porque onde é que era para Jonas estar? Em Nínive. Meus irmãos, imagina que 120 mil pessoas acabaram de se converter. E o único pregador que tinha na cidade, em vez de ficar com eles, ensinar-lhes o Pentateuco naquela época, ensinar-lhes a palavra de Deus, ensinar o que é bom, o que é ruim, ensinar as verdades, o único pregador que tinha naquele lugar se ausentou. Ficou enfurecido e triste pela conversão daqueles que se converteram com a sua pregação. Veja que incoerência. Aquele mesmo que pregou estava triste e enfurecido porque as pessoas tinham se convertido através da sua pregação. E aí, Jonas, em vez de estar lá comemorando, se alegrando e ensinando, ele sai e fica ao longe da cidade para ver o que vai acontecer. Ou seja, ele ainda aguardava, ele ainda tinha esperança, ele ainda tinha expectativa de que a cidade ia ser destruída. Ele parou no local que ele dava para ver a cidade de longe, do alto, e começou a esperar pela destruição daquela cidade. Mesmo Deus tendo dito que não ia fazer aquele mal, mesmo Deus tendo dito para ele que estava perdoando aquele povo, mas ele ainda tinha a expectativa de que a sua profecia se cumprisse. Ou seja, a palavra de Jonas era mais importante para ele do que a palavra de Deus. Não que Deus não tenha mandado ele profetizar a destruição de Nínive. Deus mandou. Mas Deus também abriu para Nínive a misericórdia. Caso ele se arrependesse, Deus mudaria aquela situação. E Jonas não entendeu isso. Jonas
foi aguardar a destruição da cidade. Isso é triste, porque muitas vezes vemos pessoas assim como Jonas, que em vez de se alegrar com o benefício que Deus fez com o outro, em vez de se alegrar com a bênção que Deus deu ao outro, em vez de se alegrar com a misericórdia que Deus teve com o outro, em vez de se alegrar com a salvação, com a transformação de vida que Deus teve com o outro, a pessoa fica de longe, aguardando quando o outro vai cair. Quero ver quando ele vai cair. Quero ver quando é que ela vai cair. Quero ver quando ele vai ser destruído, quando ela vai ser destruída. E fica ao longe esperando, como quem diz, eu não te avisei? Olha aí. Muitas pessoas amam essa frase, eu te avisei. E elas estão ao longe, olhando para a vida do outro, olhando pela janela, observando a vida das outras pessoas, esperando a derrota, esperando a queda. Que esse não seja o nosso espírito, que essa não seja o nosso sentimento, que a gente não fique desejando, nem esperando a queda dos outros, a derrota dos outros, mas que possamos esperar e aguardar, em nome de Jesus, a bênção do outro, que possamos querer ver o bem do outro, que possamos querer ver o outro feliz, que possamos querer ver o outro, se não como a gente, mas até melhor do que a gente. Que a gente não possa estar como Jonas, sentado à sombra, esperando a derrubada, esperando a derrocada, esperando a queda do nosso irmão. Mas que possamos orar uns pelos outros e esperar sempre pelo bem do outro. O versículo 6, enquanto Jonas estava lá esperando para ver a cidade de Nínive ser destruída, no versículo 6 diz assim: então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Agora ele estava alegre. Agora ele estava feliz, porque uma planta cresceu por trás dele ali e fez sombra sobre a cabeça dele. Agora ele estava tranquilo, agora ele estava bem, agora ele estava feliz. É muito difícil pessoas que esperam pela felicidade do outro, pessoas que se alegram com o benefício do outro. É mais fácil as pessoas se alegrarem com algo individualista, com algo egoísta. Jonas não se alegrou porque uma planta cresceu. Jonas se alegrou porque a planta cresceu e fez sombra para ele. A alegria de Jonas estava na sua satisfação própria. Quando nós vamos ler 1 Coríntios, o que a Bíblia diz? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, meus irmãos, ele se alegra com o outro. O que a Bíblia diz? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. A Bíblia ensina a gente a compartilhar. A Bíblia ensina a gente a se unir. A Bíblia ensina a gente a estar junto. A Bíblia ensina a gente a se alegrar com a salvação do outro. A Bíblia ensina
meus irmãos, que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Mas muitos estão como Jonas, só consegue se alegrar se for algo em benefício próprio. E Jonas se alegrou, porque a planta cresceu, porque a planta deu sombra para ele. Mas Deus estava ali, nesse momento, como professor, como mestre. E Deus que deu a ordem para aquela planta crescer. E Deus ali estava preparando, como todos nós sabemos, uma lição para Jonas. Quantas lições Deus tem preparado ao longo da nossa vida? Muitas vezes as pessoas percebem as lições, outras vezes não, passa batido. Muitas vezes as pessoas aprendem com seus próprios erros, outras vezes as pessoas não conseguem aprender com seus próprios erros. E isso é muito ruim. Isso é muito negativo quando a gente não consegue aprender com nossos erros. O versículo 7 diz que na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Deus tem o poder. Ele deu a planta para Jonas e agora ele botou a lagarta ali e a lagarta consumiu aquela planta e a planta secou. O versículo 8 diz que ao nascer do sol, Deus ainda trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Note que pela segunda vez Jonas abre a boca. Pela segunda vez nesse capítulo, Jonas abre a boca e diz: para mim seria melhor morrer do que viver. Eu usaria para Jonas as palavras que Jó usou para sua esposa. Como falas como uma louca mulher. Eu diria para Jonas: como falas como louco profeta. Como falas como louco. Porque a vida é o dom de Deus para cada ser humano. Deus nos deu o fôlego de vida. Deus nos deu o respirar. Deus faz nascer o sol e nós acordamos e podemos trabalhar, e podemos estudar, e podemos estar com a nossa família, e podemos estar no nosso ministério, e podemos orar, e podemos estar com Deus. Deus, Ele nos deu o dom da vida e aqui está o ser humano na sua intolerância, na sua intransigência, na sua insensatez, na sua loucura, dizendo que é preferível a morte. Meus irmãos, minhas irmãs, cuidado com o que você fala. Não porque a tua palavra tem algum poder mágico. Não, não é isso. Mas cuidado com o que você fala, meus irmãos. Porque você pode estar blasfemando contra Deus. Você pode estar murmurando contra Deus. E isso não é bom para a tua vida. Você não vai colher bons frutos disso. E aqui Jonas estava falando diretamente contra Deus. Porque se Deus deu a vida para Jonas, e foi Deus que deu a vida para Jonas, como poderia Jonas agora estar pedindo a morte? Que para mim é melhor morrer do que viver. Veja, por causa de uma planta que secou, por causa do sol que ali esquentou, né? O vento quente esquentou a sua cabeça, ele quase desmaiou. E agora ele estava desejando morrer. Eu volto a falar para você, cuidado com os exageros.
pessoas, meus irmãos, que estão em situações muito piores do que as nossas e não estão desejando morrer. Muito pelo contrário, vivem alegres, vivem bem, porque elas não estão focadas no seu problema. Elas estão focadas na dádiva da vida. Elas estão focadas que é mais um dia que Deus deu para elas. É um presente de Deus. Estar vivo, estar respirando, é um presente de Deus. Tem pessoas que estão em situações muito difíceis, passando fome, situações, e elas não pedem para morrer. Doenças, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão em leitos, mas quando você chega para elas fazer uma visita, ou o enfermeiro ou enfermeira chega lá para cuidar da sua ferida, ela abre um sorriso, porque ela sabe que aquela situação é momentânea, aquela situação vai passar, aquele sol quente, aquele vento quente, aquilo passou, aquilo é passageiro. Aquele momento difícil vai passar. Mas a gente não pode deixar que os momentos difíceis a gente perca a nossa fé, que nos momentos difíceis a gente blasfeme contra Deus, que nos momentos difíceis a gente murmure contra Deus. E venhamos e convenhamos. Aqui Jonas não estava passando por toda essa coisa difícil, não. No versículo 9, Deus vendo Jonas clamando para morrer, Deus faz a segunda pergunta para Jonas. Ele diz: mas Deus disse a Jonas, versículo 9, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Veja, a primeira vez Deus fez a mesma pergunta para Jonas, no versículo 4. Só que Deus fez a mesma pergunta para Jonas, falando a respeito das pessoas. Falando a respeito do povo de Nínive que Deus havia perdoado. E agora no versículo 9, Deus pergunta para Jonas se ele tinha razão de estar furioso por causa da planta. Aí note que no versículo 4 para o versículo 5, Jonas não respondeu a Deus, Jonas saiu. Jonas saiu. Ele não responde a Deus. E já aqui, quando Deus pergunta para ele da planta, ele responde. A parte B do versículo diz assim: respondeu ele, sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Meus irmãos, veja que Jonas teve mais compaixão da planta do que das pessoas. Jonas teve mais compaixão de uma planta que ele não plantou, que ele não regou, que apenas deu sombra para ele, do que das pessoas. Porque, na verdade, Jonas não estava interessado na planta. Jonas não tinha nenhuma compaixão pela planta. Na verdade, ele não era nenhum protetor das plantas, dos animais, do ecossistema. Na verdade, Jonas era protetor de si mesmo. Ele só estava olhando para si mesmo. Ele estava furioso não por causa da planta, mas porque a planta deixou de dar sombra para ele. E muitas vezes a gente vê pessoas que até mesmo quando vai defender alguém, quando vai ajudar alguém, é com algum interesse próprio, é com algum interesse de ser visto, é com algum interesse de ser honrado, é com algum interesse de receber algo em troca.
nós, meus irmãos, não podemos ser assim, como Jonas. Para falar do povo, para falar sobre as pessoas, ele não responde. Porque aquelas pessoas não traziam nenhum benefício para ele. Aquelas pessoas não traziam para ele nada de bom. Aquelas pessoas ali representavam para ele inimigos. Ele via o povo de Nínive como inimigos. Porque eles eram assírios. E de fato, eles eram inimigos. Mas naquele momento que eles se converteram, eles passaram a ser amigos. Eles passaram a ser povo de Deus. Mas Jonas ainda estava vendo eles como inimigos. Sabe o que eu vejo aqui? É que tem pessoas que não acreditam na conversão. É que tem pessoas que não acreditam em transformação de Deus. É que tem pessoas que não acreditam que Deus pode salvar o mais vil pecador. É que tem pessoas que não acreditam que Deus pode tirar o coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne. Tem pessoas que não acreditam que alguém pode mudar, que alguém pode se converter. Assim como Jonas. Porque se acreditasse, não tratava aquele povo mais como inimigo, mas tinha tratado aquele povo como amigo. E muitos estão por aí, né? E eu escuto até aquela frase, quando as pessoas dizem assim, olha, roubou, matou, estuprou, fez isso, aquilo, outro. Aí agora está ali, se escondendo atrás da Bíblia. Agora virou irmão. Como é que pode? Meus irmãos, graças a Deus, se o drogado, se o assassino, se o bandido, se o marginal se converter, graças a Deus que ele se converteu. Graças a Deus que Deus transformou a vida dele. Eu creio que Deus pode transformar. Eu creio que Deus pode restaurar. Se eu não creio que Deus pode transformar, se eu não creio que Deus pode restaurar, o que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo no domingo com a Bíblia? Se eu não creio que Deus transforma as vidas. Ou eu só creio que Deus só transforma a minha vida? Então você está se achando muito bom. Porque você está num patamar que Deus só pode transformar a sua vida. Pense nisso. Vamos nos alegrar com a salvação dos outros. Vamos nos alegrar quando o pecador se arrepender. Vamos fazer festa aqui na terra, porque já lá no céu já está em festa. O versículo 10 diz assim: mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena, ter compaixão dessa grande cidade? Deus deu uma lição a Jonas. E Deus diz a Jonas, olha, você se entristeceu, se enfureceu, desejou até a morte por causa de uma planta que você não plantou, que você não regou, que você não fez crescer. A planta morreu num dia, no outro dia ela nasceu num dia, no outro dia ela morreu. E você está com
sentindo compaixão pela planta? Por que eu, que criei aquele povo, que fiz aquele povo de Nínive, que sou o Senhor? Por que eu, que tenho ali 120 mil almas, 120 mil seres humanos, 120 mil pessoas que não sabem distinguir nem a mão direita, nem a mão esquerda, não sabem distinguir o que é certo e o que é errado, nunca tiveram contato com a palavra de Deus, não sabem o que eu quero deles, ficaram sabendo agora e já se arrependeram. No primeiro contato que eles tiveram com a palavra de Deus, eles já se arrependeram. Por que eu não deveria ter compaixão, não deveria ter pena deles? E o livro termina com essa pergunta. É a terceira pergunta do capítulo. E é a pergunta final. E é a pergunta a qual o livro termina. Termina num, que eu poderia dizer assim, metaforicamente, um ensurdecedor silêncio. O livro termina num silêncio absurdo. Porque Jonas não responde. Não vemos aqui a resposta de Jonas. Provavelmente ele tenha baixado a cabeça e entendido finalmente a vontade de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus. Talvez ele tenha baixado a cabeça e tenha compreendido isso. Aquilo que o povo de Nínive compreendeu, e Jonas veio a cair em si. A nossa irmã Silvana colocou aqui: tem pessoas que acreditam que Deus pode transformar a vida de uma pessoa, mas não quer aceitar que Deus pode mudar a vida e até acha que a pessoa não merece, porque se acha melhor do que o outro. É justamente isso. Tem pessoas que acham que o outro não merece perdão, que o outro não merece misericórdia, que o outro não merece amor. E na verdade, meus irmãos, nenhum de nós merece perdão, nenhum de nós merece misericórdia, nenhum de nós merece amor. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Deus derramou o seu amor e deu o seu Filho por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, não tinha nada em nós que atraísse a atenção de Deus. Não tinha nada. Quando a gente é jovem e estamos interessados em alguém para namorar, noivar, casar, a gente se interessa por aquela pessoa, por algum atributo que a pessoa tenha, seja físico, seja mental, seja a forma de falar, a forma de agir, a beleza exterior. Alguma coisa tem na pessoa que nos atrai. Depois a gente vai vendo as outras qualidades, a gente vai conhecendo, mas a princípio tem algo que nos atrai. Quando a gente encontra alguém que nada nos atrai naquela pessoa, a gente acha a pessoa, vamos dizer assim, feia, né? Porque diz que a beleza está nos olhos de quem vê, né? Um acha a pessoa feia, o outro acha a pessoa mais linda do mundo, né? Isso é normal. E aí a pessoa acha aquela pessoa feia, acha aquela pessoa que não tem nada de interessante,
não vê naquela pessoa nenhuma qualidade física, mental, nada que lhe atraia, a pessoa se ausenta dali. A pessoa não quer nada com o outro, porque nada lhe atrai naquela pessoa. Mas Deus é diferente. Mesmo nós não temos nada, entenda a parábola que eu estou fazendo, mesmo nós não temos nada para atrair a atenção de Deus, não temos nada para que Deus olhe para a gente e diga, não temos nada para que Deus goste da gente por causa disso. Olha, Deus gosta de mim por causa disso, Deus gosta de mim por causa... Deus não gosta de você por causa disso ou por causa daquilo, porque eu e você não temos nada que atraia a atenção de Deus. Se fosse depender de algo bom em nós, para que Deus nos amasse, para que Deus nos perdoasse, ai de nós. Mas mesmo nós indignos, mesmo nós pecadores, mesmo nós sujos pela lama do pecado, Ele nos amou primeiro e mandou o seu Filho para morrer por nós. E note que mesmo com essa pregação do Evangelho, de um Cristo perfeito, de um Cristo limpo, de um Cristo amoroso, de um Cristo sem pecado, de um Cristo Salvador, que veio morrer por nós, que veio nos salvar, que veio demonstrar de uma vez por todas que Deus nos ama. João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo assim, muitos não ouvem a palavra. Muitos não dão crédito à pregação e muitos não entregam a sua vida para esse Deus, para que esse Deus os transforme, para que esse Deus os mude por dentro. Muitos não fazem isso. Assim, entendendo isso, eu quero fechar esse capítulo, fechar esse livro com Mateus. Eu quero que você abra em Mateus capítulo 12, versículo 41. Mateus capítulo 12, versículo 41. Quando Jesus está ali falando contra os fariseus, e ele fala sobre Jonas. E ele diz no versículo 41: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Veja, meus irmãos, Jesus está dizendo que nos últimos dias a nação, aquela geração de Nínive que se arrependeu com a pregação de Jonas, vai se levantar e vai julgar a geração que estava ouvindo Jesus. E eles vão ter autoridade para julgar a geração que estava ouvindo o próprio Jesus pregar. Por quê? Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Mas está aqui, Jesus dizendo para os fariseus, está aqui um que é maior do que Jonas, e vocês não se arrependem. Está aqui um que é maior do que Jonas, porque Jonas era criatura e eu sou criador. Jonas era povo e eu sou filho. Jonas era profeta
E eu sou a profecia cumprida nesse exato momento. Jonas era o proclamador de juízo e eu estou aqui proclamando a salvação. E eu estou aqui proclamando o amor. E eu estou aqui proclamando o arrependimento, assim como Jonas também. E aquela geração, que era a geração pagã, que era a geração idólatra, que era a geração perversa, que era a geração maligna, eles se converteram com a pregação de Jonas. E vocês estão aqui com o próprio Cristo, o Filho de Deus vivo, e vocês não se arrependem. Jonas não apresentou nenhum milagre, Jonas não apresentou nenhum sinal. E Nínive se arrependeu. Enquanto vocês estão aqui, eu já curei o coxo, o aleijado, eu já dei vista ao cego, eu já ressuscitei mortos, eu já multipliquei pães, e vocês não se arrependeram. Tem pessoas, meus irmãos, que por mais milagres que elas vejam, por mais sinais que elas vejam, o coração delas é tão duro que elas não se arrependem. Elas podem ver o próprio Jesus aqui pregando, curando, libertando, que elas não vão se arrepender. Elas já têm um destino. Mas você, cujo coração está quebrantado diante da pregação do Evangelho, você, que o seu coração está fervendo com a palavra de Deus, está aquecido com a palavra de Deus, você que está ouvindo essa mensagem e entende que Deus está falando com você através desse humilde, pobre pecador, você pode dobrar o seu joelho hoje e se arrepender dos seus pecados e dizer: Senhor, eu não quero ser julgado e condenado. Jesus já foi julgado por mim. Jesus já foi condenado por mim. Jesus já sofreu por mim. Eu aceito o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Eu creio que Jesus morreu e que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E eu aceito isso para a minha vida e eu desejo a salvação, a vida eterna. Senhor, me salva, porque eu sou pecador e estou arrependido de todos os meus pecados. Me lava, me transforma, me limpa, porque eu estou arrependido. Eu quero que o Senhor entre na minha vida e que transforme a minha vida. E assim como aquela cidade de Nínive foi transformada, assim também o teu coração será transformado. Então, meus irmãos, entenda de uma vez por todas. O que Deus quer de você é somente que você tenha um coração voltado para se arrepender. Que você entenda que você é pecador e que você esteja disponível para que Deus faça da tua vida o que Ele quiser. Você está disponível para Deus? Ou você prefere sofrer como Jonas sofreu? Passar por tudo aquilo que Jonas passou? Então, meus irmãos, eu creio que Deus tem chamado nessa geração, embora essa geração, na sua maioria, seja uma geração incrédula,
Seja uma geração egoísta como Jonas. Quando vai orar, só ora a favor de si. As duas orações de Jonas que tem no livro de Jonas são orações que ele orou por si mesmo. Em momento nenhum ele orou pelo povo de Nínive. Em momento nenhum ele agradeceu a Deus pela conversão do povo de Nínive. Ele apenas orou por si mesmo. Embora essa geração de hoje também seja como Jonas, uma geração egoísta, uma geração que só olha para si, uma geração que só ora por si, que só agradece por si, uma geração voltada para o seu ventre. Mas eu creio que Deus tem chamado pessoas nessa geração, que Deus tem transformado pessoas nessa geração, que serão diferentes, que serão pessoas que creem na pregação do Evangelho e que serão pessoas que serão, em nome de Jesus, luzes, sal dessa terra e luz nesse mundo. E eu, assim como o livro de Jonas, ele terminou com uma pergunta, assim também eu vou terminar com uma pergunta para você nessa noite. Você está disposto, está disposta a ser essa geração que é sal, que é luz? Você está disposto a pagar o preço por fazer a diferença? Por ser a diferença? Você está disposto? Você está disposta? Não me responda, mas que as suas práticas, que as suas ações falem por si mesmas. Que você tenha ouvido a palavra de hoje e que você tenha recebido de Deus e que Deus possa transformar o nosso lar, a nossa vida. Porque todos nós precisamos de transformação. Amém? Você está disposto? Responda para Deus, não para mim. Vamos orar. O nosso presbítero Anderson teve que se ausentar hoje. Nosso seminarista Jades também não pôde estar aqui conosco. Hoje foi um dia muito atípico, que o nosso presbítero teve que sair no meio da live. E isso não é costume acontecer entre a gente, Mas creio que tudo já deu certo lá, eu creio nisso. Vamos orar por isso, E tem coisas numa casa que às vezes só mesmo o homem para ir para resolver, não adianta. Então, que a gente possa louvar a Deus, agradecer a Deus por essa noite e que próxima quarta-feira nós estaremos aqui, mais uma vez com os profetas menores, trazendo capítulo por capítulo, versículo por versículo. Amém? Então fica na paz, nossa irmã Rosicleide, nossa irmã Silvana, todos que acompanharam aí de casa, fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por tudo. Que o Senhor possa fazer de nós verdadeiros adoradores. Que o Senhor possa transformar as nossas vidas. Que o Senhor possa realmente fazer o milagre da salvação nos nossos lares, na nossa família. Que pessoas possam vir a se converter dos seus maus caminhos. Que pessoas possam vir a sair das trevas e ir para a luz. Ó Pai, que possamos aprender com os bons e maus exemplos. Olhando para os maus exemplos, aprender o que não fazer. E olhando para os bons exemplos, que possamos imitá-los, que possamos segui-los. Mas principalmente o maior de todos os exemplos, Jesus Cristo. Que possamos olhar para Ele e entender
que temos que ser cristão. E cristão é ser um pequeno Cristo, é ser imitador de Cristo, é ser convicto das doutrinas, é ser convicto da palavra e seguir esta palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um que ouviu essa mensagem hoje e por aqueles que vão ouvir quando ela estiver disponível no YouTube. Abençoa a vida deles, Senhor, que o Senhor possa levar paz e transformação para cada lar, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos.